Então, boa noite, né? Que bom vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Professora Ana Paula, boa noite, logo de cara, sim, muito obrigada por aceitar este convite. Tá? Antes de fazer efetivamente a apresentação da professora Ana Paula Rodrigues, eu gostaria de dizer umas palavrinhas. Prometo que serão breves, tá? Porque hoje é ela, né, que nos interessa. Pois bem, primeiro eu quero externar os meus sentimentos pela morte de mais de 330 mil pessoas em nosso país por Covid-19. Quero dizer que sinto muito, né? Sinto muito mesmo, e externo meus sentimentos às pessoas que estão aqui e que, como eu, já perderam pessoas queridas. Eu já passei por isso 3 vezes e conheço essa dor. E por saber que é assim, quero repetir o que já ouvi muitas vezes. Não são números, são vidas, são pessoas, é o amor de alguém que não está mais aqui. E por isso tudo eu sonho com o dia em que brasileiras e brasileiros de todas as idades terão recebido a tão sonhada vacina. Dito isso, quero agradecer muitíssimo a cada pessoa que aqui está. Se vocês vieram, se vocês aceitaram o convite, é porque se interessam por esse tema. Não dá para nomear todas as pessoas, nós já estamos aqui num grupo de 40 pessoas, mas não posso deixar de mencionar os alunos e as alunas que fazem parte do PIBID, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Fazem parte de um projeto intitulado Práticas de Leitura e Escrita no Ensino de Língua Portuguesa, textos multimodais e experimentações interdisciplinares. E este projeto é coordenado pela minha querida amiga Milena Magalhães. Obrigada, gente, lá da Bahia, olha só o que temos aqui. Mas também, né, eu não posso deixar de mencionar alunos e alunas e as 3 queridas preceptoras que fazem parte do programa Residência Pedagógica da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Essas pessoas, né, estão aqui também e participam de um projeto intitulado Língua Portuguesa e Literatura, uma proposta de mediação. E esse projeto, gente, ele só acontece... Ele está em pleno vapor, porque as escolas Genival Nunes e a escola Maria Arlete Toledo, elas acolheram o projeto, acreditaram na proposta, né, e acreditam mesmo que é possível uma interlocução entre a Escola de Educação Básica e a universidade, né? Então, gente, né, vocês sabem, né? Amo vocês, estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando lindamente, e com essa palestra, essa live, essa conversa, esse encontro com a professora Ana Paula, nós vamos só alargar o nosso conhecimento, tá? E, por fim, agradeço, né, amigos e amigas que aceitaram também o meu convite e vieram aqui, porque nós estamos aqui num grupo de pessoas que acreditam mesmo que é possível fazer algo, que é possível fazer a diferença. Eu quero dizer que tive o prazer de conhecer a professora Ana Paula de forma virtual, mas a gente vai se encontrar, eu tenho certeza. E eu soube através da Ana Paula por meio de outro amigo virtual. Olha essa rede, gente. Esse moço aí que está com o vídeo aberto, né, que é assim mesmo, ele fala que é o modo, né, de acolher as pessoas, o João Gabriel. Foi ele que me falou, Ana Paula, de você. Ele falou um dia do curso Introdução às Literaturas em Língua Portuguesa. E eu fiquei interessada no curso, me inscrevi, mas o sistema não me aceitou. Fiquei com ódio do sistema, né? Mas aí lá vem o João de novo, dizendo, olha, Rô, ele já me trata por Rô, acho tão legal. Olha, tem as aulas gravadas, então lá fui eu assistir. A Camila também, que está aqui, né? Camila também é amiga virtual, está sempre partilhando, né? Lives, livros, né? Nós já formamos uma rede, nós não nos conhecemos pessoalmente.
Ana Paula quer dizer que eu ouvi as 4 aulas, eu ouvi, né, porque eu não assisti em momentos, né, em que eu estava fazendo outras coisas, eu ouvi e fiquei encantada, mas eu tinha que parar quando você apresentava os livros. Fiquei invejosa da tua biblioteca, falei disso para todo mundo, e muitas pessoas que estão aqui hoje já ouviram também as aulas gravadas, material muito importante. E, por fim, né, antes de fazer efetivamente a apresentação, é importante ressaltar que o desejo de desenvolver um projeto com as literaturas africanas em língua portuguesa nasceu primeiro no coração da professora Luciana. A professora Luciana trabalha conosco, né, no projeto, ela é da Escola Maria Arlete, e eu não vou me esquecer quando, em agosto de 2019, num lugar muito lindo, um paraíso, né? Porto de Galinhas, em que nós estávamos no Simpósio Mundial de Língua Portuguesa, CIMELP, a Luciana falou para a gente que ela tinha vontade de desenvolver um projeto que tratasse de literaturas africanas e que fosse desenvolvido com alunos da educação básica. E como neste grupo, né, que é um grupo de trabalho e de amizade, o desejo de uma é o desejo de todas, estamos aqui hoje. Pessoas de Vilhena, Rondônia, pessoas de Ilhéus, Itabuna e outras cidades da Bahia, pessoas de São Paulo, né, porque até onde eu sei o João, não sei se a Camila também, mas eu sei que o João é de Rio Preto. Pessoas, né, que mostram que nada é impossível, em meio, né, a tantas dificuldades, a gente consegue estabelecer essa ponte, né, Rondônia, Bahia, São Paulo. Isso só me faz crer que o céu realmente é o limite, tá? Então, a professora Ana Paula Rodrigues, quem é ela? Ela é doutoranda no Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa na USP, é mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, com a dissertação Rasura, Fragmento e Utopia na literatura de Marcelino Freire, contemplada com a Bolsa CAPES. Desde 2012, é membro do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, da PUC, São Paulo. Atua na equipe editorial de Fronteira C, revista do Programa de Estudos Pós-Graduado e Crítica Literária da PUC, São Paulo. Possui certificação internacional para o ensino de inglês como língua estrangeira, financiado pela CAPES, e atualmente é professora da Fundação Instituto de Educação de Barueri. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua estrangeira, moderna, inglês e literatura, e publicações sobre literatura brasileira contemporânea. Informo, então, que a professora vai fazer uma fala, né? Eu combinei com ela em torno de 1h30, né? Nós combinamos, ela me pediu se poderia, né, estender, e claro que eu disse sim, tá, gente? Então fiquem, porque no final vai ter um bate-papo, mas vocês já podem ir fazendo os comentários e perguntas aí no chat, eu vou recolhendo. E no final também vocês podem abrir o microfone, façam a pergunta que vocês acharem que é importante, dialoguem, tá? Nós teremos uma lista de frequência, mas depois a Nidiane vai postar um link aí no chat também, a gente pede para que vocês preencham para a emissão do certificado. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de começar fazendo minhas as palavras da professora Rosana, em solidariedade a todas as centenas de milhares de famílias que vêm sofrendo com as perdas e o absurdo em que nós vivemos, né, o absurdo no qual o nosso país está mergulhado. Nós, como professores, como educadores, como pessoas que todos os dias escolhemos, né, a educação, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que 4.000 mortes por dia é uma coisa normal. Não é. É um absurdo. Faz parte do nosso trabalho despertar nos seres humanos, porque nós trabalhamos com a humanidade, despertar a noção de que é um absurdo. Nós não podemos aceitar, nós não podemos tolerar, porque não são números. São pessoas, são vidas, são famílias, não é? Então, é preciso despertar desse estupor do absurdo, né? E perceber
que não existe absolutamente nada de normal, não existe um novo normal, não existe um retorno ao normal, não é? Não há nada de normalidade em tudo isso. Então, como professores, como educadores, é preciso que a gente tenha sempre isso em mente. Faz parte do nosso trabalho despertar o que há de mais humano em cada um de nós. E não é humano aceitar esse número absurdo de mortes, não é? Então, me solidarizo também com todas as famílias. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer muitíssimo a Rosana, que me encontrou na internet, me encontrou na rede. Eu gosto muito dessa ideia de pensar na internet hoje como um meio realmente de encontro, como pontes possíveis que a gente pode construir entre diferentes saberes, diferentes lugares, diferentes pessoas. Então, eu fico muito feliz que a Rosana tenha me encontrado, não é? E tenha feito um contato sempre tão gentil, sempre tão carinhoso. Aceitei com realmente muita alegria o convite para estar conversando com vocês hoje. Acho que vai ser uma conversa muito gostosa. Então, agradeço primeiramente a professora Rosana. Agradeço também a presença dos demais colegas professores que estão participando hoje dessa atividade, né, que vieram prestigiar a nossa conversa. E agradeço principalmente a todos os alunos e alunas, porque são vocês a estrela dessa noite. Vocês tão jovens e escolhendo esse caminho, que é o caminho da docência, o caminho da licenciatura, o caminho da educação. É um caminho que a gente escolhe todos os dias, né? Não é que a gente escolhe hoje para sempre, a gente todos os dias acorda e escolhe, vou continuar nesse caminho. Então, fico muito feliz que todos vocês, essas carinhas tão jovens, tão animadas, estejam aí escolhendo hoje, mais uma vez, esse caminho, que é um caminho tão bonito. Difícil, árduo, mas é um caminho muito bonito. Então, agradeço muito a todos vocês. Fico muito feliz de pensar na internet como essa ponte que me possibilita estar com vocês em Rondônia, né? Porque nós estamos fisicamente tão distantes e é possível estarmos juntos. É inacreditável que a gente possa estar junto com o pessoal do sul da Bahia. Então, eu fico muito feliz de termos um grupo variado fisicamente, né? Geograficamente, de lugares tão distintos, mas é uma alegria poder compartilhar com tantas pessoas. Então, adorei o cartaz que a Rosana fez, né? A chamada para nossa conversa. E aí queria pensar um pouquinho nessa questão do título, né? África Plural. Por isso eu deixei esse mapinha aí na minha apresentação, para a gente pensar um pouco nessa África que é plural. Quando a gente pensa em literatura africana, é muito importante que a gente primeiro se pergunte: o que é a África? O que é a África para mim? O que eu conheço da África? O que eu sei da África? Para que nós não caiamos nos estereótipos, nas visões redutoras, não é? Porque nós, como professores, a nossa função é abrir as janelas, jamais fechar. Então, se a gente pensa em uma África, em uma literatura africana, a gente está fechando, a gente está tolhendo, a gente está diminuindo uma coisa que é plural. Então, quando a gente pensa na quantidade enorme de países africanos, né, que nós temos hoje, então nesse mapinha verdinho que vocês têm aí, a gente tem a divisão física da África de hoje, é muito importante a gente pensar que África é essa que a gente tem em mente, não é? Então, eu gostei muito do título, adorei o título que a Rosana sugeriu para a nossa apresentação, pensar nessa África que é plural e, portanto, tem literaturas também no plural. E como é que a gente vai, de maneira plural, pensar essas literaturas na educação básica? Então, esse é um pouco do nosso tema para hoje. Deixei também aí na apresentação o meu endereço no YouTube, então vocês podem me encontrar lá no Mundos Possíveis Literatura, que é um canal dedicado à literatura, à crítica literária, à análise literária, à leitura, né, a leitura literária das obras, para fora da academia. Então, um dos principais motivos desse canal é justamente fazer com que as minhas leituras que acontecem na academia, voltadas para o artigo científico, voltadas para a dissertação, voltadas para a tese, para que elas saiam da academia. Porque a academia tem que chegar onde as pessoas estão. Né? E as pessoas estão onde? Lá na escola, lá onde a gente dá aula, são os nossos alunos, no médio, no fundamental, é lá que tem que chegar. Então, a ideia do canal é justamente promover, fazer com que as pessoas, né, se interessem, despertem para várias literaturas. E aí vocês me encontram também no Instagram, na Pontos Mundos Possíveis. A Rosana sabe que eu respondo, pode me mandar lá mensagem, comentário, que eu sempre respondo.
Bom, para a gente começar, além daquele mapa físico que a gente acabou de ver, eu proponho aqui 3 modalidades de mapa também, pensando nessa ideia de África plural. Então, quando a gente pensa em África, de que África nós vamos falar? De uma África pré a chegada do europeu, por exemplo. Então, havia uma organização na África muito diferente do que ela é hoje. Ou a gente vai pensar na África depois, não é, do século XVI, quando a gente tem a chegada dos europeus. E aí a gente tem, eu gosto muito desse mapa grandão aqui, porque vocês podem perceber que tem várias âncoras, não é? Que aqui em todo o litoral, em toda a costa, essas âncoras mostram as cidades que eram portos, né? Cidades portuárias, onde havia vasto comércio. E quando você tem um grande comércio marítimo, você tem a passagem de muita gente. Então, você tem uma mistura de culturas que já é muito grande aqui, não é? E aí, quando a gente pensa, né, do lado aqui onde hoje está Moçambique, né, do lado do Índico, muito já mais perto do Oriente, esta é uma África que teve um tipo de colonização. Quando a gente pensa aqui do outro lado, do lado onde está Angola, do lado do Atlântico, voltado para a gente, voltado aqui para o Brasil, é um outro tipo de colonização, não é? Então, de que África nós vamos falar? Por isso é importante que a gente tenha sempre em mente, como ponto de partida, essa ideia de Áfricas plurais, não é? Aqui do outro lado a gente tem um mapa que é depois da Conferência de Berlim, então como é que ficou a divisão europeia da África, como é que a África foi dividida pelos europeus, e aí as nações, os reinos, os impérios africanos são desmantelados e a gente passa a ter uma nova organização. Nesse mapa aqui em cima, nós temos as línguas que hoje, não é, são oficialmente faladas nesses países, línguas que foram levadas pelos colonizadores. Então, a gente vai perceber, não é, a presença de diversos idiomas. Então, quando eu falo em literatura africana, que literatura africana é essa que eu estou falando? Tem várias, tem muitas, não é? Eu vou pensar na literatura africana, por exemplo, escrita em francês, como nós temos aqui, ou escrita em inglês, olha, em vermelho, né? São muitos os países que têm a língua oficial, além das suas línguas locais, naturais, o inglês como língua oficial. Ou o português, né, em verde escuro, aqui, ou as línguas árabes, na África, na parte mais norte da África. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, que não existe uma África, portanto, não existe uma literatura africana. E se não existe uma África, não existe uma africanidade. Como é que a gente define africanidade? Quando eu estou falando de inúmeras nações, inúmeras culturas, inúmeras religiões, inúmeras formas de se expressar, centenas de idiomas. Não existe uma africanidade. Também não existe uma única afro-brasilidade. Então, quando a gente pensa numa literatura afro-brasileira, não existe uma. Existem muitas, e é importante a gente ter sempre isso em mente, pensar sempre em abrir, em expandir, nunca tentar fechar a obra literária dentro de uma caixinha. Ah, é a caixinha das literaturas de língua portuguesa. Ah, então parece que é tudo igual. Não é. Então, quando a gente pensa em África, a literatura moçambicana tem as suas especificidades, diferente da angolana, da de São Tomé, não é? Das outras ilhas, então, de Cabo Verde, cada um desses países tem a sua própria especificidade. É importante a gente ter sempre isso em mente. E aí, o meu percurso, né, para a nossa conversa de hoje, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória de pesquisa. A Rosana já apresentou aí o meu currículo Lattes, né, que já traz sempre bastante informação, mas eu queria falar um pouquinho mais. E aí, a gente já vem entrando nessa questão das Áfricas no plural. Vou tentar fazer algumas indicações de obras possíveis, de leituras possíveis para o Fundamental 1, para o Fundamental 2 e para o ensino médio. E aí, no final, a gente abre para a conversa mesmo, para as questões, para as angústias e os compartilhamentos aí que vocês tenham. Tá? Então, por enquanto, eu vou fechar o compartilhamento, porque aí eu posso ver vocês. Porque quando a gente fica aqui com a tela cheia, eu não enxergo vocês, eu gosto de ver as pessoas, né? Então, vamos lá. Queria começar, então, falando um pouquinho da minha trajetória de pesquisa,
porque nós temos aqui muitos pesquisadores jovens, né? E aí eu fico pensando no meu tempo de pesquisadora jovenzinha lá na graduação, quando eu entrei na graduação, eu nem entrei tão jovem assim, eu entrei na graduação, já tinha 25 anos, então tive um hiato grande entre terminar o ensino médio e entrar na faculdade. E aí, quando a Rosana apresentou o meu currículo, ela falou que o meu mestrado foi em literatura brasileira contemporânea, né? E aí as pessoas me perguntam, mas como é que você chegou nas africanas, né? Porque quando a gente lê o meu currículo, quando eu mesma leio o meu currículo, ele parece uma salada, né? Então, por isso que eu queria contar um pouquinho. Quando eu fui para a faculdade de letras, eu já era professora de inglês em escolas de idiomas. Então, eu já estava em sala de aula, não no ensino regular, mas já estava na sala de aula, já tinha sido picada, contaminada, já estava completamente apaixonada pela educação, eu sabia que era isso que eu queria. Então, quando eu fui fazer o curso de letras, a minha intenção inicial era me dedicar à língua inglesa, ao estudo, à pesquisa, à língua inglesa. Então, eu fiz toda a minha graduação com isso na cabeça. Terminei a graduação, quando eu estava terminando assim, a graduação, já no último semestre, eu já tinha em mente que eu queria... A literatura já estava ali, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou tentar misturar, vou pensar em fazer uma pós-graduação em literatura de língua inglesa. E aí, o curso que eu queria fazer fechou. Eu já tinha ido lá, já tinha procurado informações, era um curso super bacana de pós-graduação, o curso fechou. No ano em que eu queria começar, o curso não existiu mais. Falei, agora, vou procurar outra coisa. E aí tinha um curso ofertado na PUC São Paulo, de uma especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, cujo título era Literatura, Teoria e Crítica. Falei, bom, vai servir para tudo, né? Teoria e crítica, tudo bem, eu faço o meu encaminhamento para a área de língua inglesa. Fui fazer a pós-graduação, adorei, foi um curso maravilhoso, um curso sensacional, tinha que escolher um objeto de pesquisa para fazer a monografia. E aí eu escolhi o José Saramago. Eu já era leitora de Saramago, já gostava muito dele, e aí... aquela história de me dedicar à literatura de língua inglesa já foi meio que ficando para trás, apesar de eu adorar, continuo gostando muito. Fui estudar o José Saramago. Aí a pessoa pensa, nossa, mas não tem nada a ver com nada, né? Mas tudo bem. Fiz a monografia e aí eu escolhi uma obra super pouco conhecida, que é um livro de contos chamado Objeto Quase, em que muitos contos têm uma pegada de fantástico. Então, o meu trabalho era o fantástico na obra do José Saramago. Aí, terminei a especialização, falei, vou fazer um mestrado, vou escrever um projeto, vou dar continuidade, né? Claro, então eu escrevi um projeto sobre o José Saramago, sobre as obras, os romances, vou fazer. Escrevi o projeto, fui aprovada, desisti do projeto antes de começarem as aulas, porque eu fui numa palestra da professora Beatriz Rezende, do Rio de Janeiro, ela estava lançando o livro de literatura brasileira contemporânea. Aí fui na palestra, fiquei apaixonada. Falei, gente, paixão, é isso que eu quero. Comprei o livro, li. Fui atrás de um outro orientador, mudei completamente o projeto e fiz Marcelino Freire, que é um escritor de Pernambuco, radicado aqui em São Paulo já há muitos anos. Ele tinha acabado de lançar o livro Recife, assim, há poucos meses, então eu fiz a leitura do livro, fiz a leitura da obra dele toda e propus um projeto novo. Aí a gente fala de nada a ver com nada, né? Mas tudo bem. Fiz o mestrado, terminei, adorei, foi ótimo. Falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Continuei dando aula de inglês esse tempo todo. Então, dava aula de inglês e fazia as duas coisas. Fazia pesquisa em literatura, de língua portuguesa, e dava aula de inglês. Aí fui fazer uma especialização em língua inglesa. Já que eu dou aula de inglês, quero fazer direito. Vou me especializar em língua inglesa. Aí fiz um curso, me especializei e tal. Aí falei assim, a pesquisa, né? E a vontade de continuar lendo. E aí, eu me mantive no grupo de pesquisa da PUC, que trabalha com literatura de língua portuguesa, principalmente literatura brasileira. E aí, tô ali, estudando literatura e lendo muito, lendo porque eu gosto de ler, lendo porque ele é uma delícia, e aí eu já lia Mia Couto, já estava lendo, ia lendo, já gostava, já tinha lido Landino Vieira, já tinha lido o Agualusa, eu estava lendo. Aí, eu comecei a dar aula de literatura num cursinho pré-vestibular. Tudo bem, estamos lá. E aí foi o primeiro ano que entrou Terra Sonâmbula na lista da Unicamp. Eu já tinha lido meia dúzia de romances do Mia Couto, mas quando eu li Terra Sonâmbula, gente,
Falei, então, para tudo, porque é isso que eu quero fazer agora. Eu quero estudar o Miyakoto, eu quero estudar o Terra Sonâmbula, e aí fui atrás de tudo que ele lançava, eu ia lendo, e aí é a questão das muitas Áfricas. Porque eu li o Miyakoto e é uma quebra de paradigmas, daquelas coisas que a gente imagina, que a gente tem na cabeça, e aí eu comecei a pesquisar outras coisas, e aí falei, vou fazer um projeto, então, de doutorado, pensando nisso. E eu falei, mas como é que eu vou juntar tudo que eu já estudei com, né, uma coisa que não tem nada a ver? Dá aquela angústia, porque, principalmente quando a gente é muito jovem, a gente acha que na graduação já vai achar o objeto de pesquisa da vida e vai pesquisar ele a vida inteira. A gente muda, os objetos mudam, né? As coisas vão mudando e a gente também tem que ir aceitando essas transformações. Então, deu-se que eu fui, então, montar um projeto que partiu do Miyakoto. E do Miyakoto foi se abrindo para outros autores, né? E aí hoje eu estou no programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Então é um programa bem amplo, porque ele comporta o Saramago da minha especialização, ele comporta o Marcelino Freire do meu mestrado e comporta todos os africanos de língua portuguesa que eu estou estudando agora. Então percebam que a gente dá volta, mas no final tudo se encaixa, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê se encaixa de alguma forma em algum momento do nosso percurso. Então, para vocês que são mais jovens, que estão aí pensando, mas o que eu vou estudar? Calma, a gente procura, mas a literatura também nos procura. Tem hora que a gente acha o que a gente quer, tem hora que a literatura é que acha a gente, né? Então a gente se acalma que dá tudo certo. Então isso era para vocês pensarem um pouquinho nesses percursos mais abertos que a gente pode ter, né? Que a gente não precisa ficar trancado numa caixinha, eu só estudo isso, só leio isso. A gente pode abrir aí para muitas coisas. Bom, agora, pensando nessas muitas Áfricas, nesses muitos autores, nessas muitas possibilidades, eu fiz uma pilha aqui de livros para mostrar para vocês, para a gente ir pensando junto em possibilidades. A Rosana já está ali desesperada. Eu vou mostrar alguns que eu mostrei no curso lá da USP, que eu convido todo mundo a assistir, e vou mostrar mais alguns que não mostrei naquele. Vou começar com esse aqui, porque eu estou muito apaixonada. Ele é um livro brasileiro, foi lançado no ano passado, não sei se vocês conhecem. O nome dele é A África que Você Fala. Gente, é assim, eu trabalharia esse livro no ensino fundamental 1, também trabalharia no fundamental 2, tá? E também trabalharia no fundamental, no médio, e também falo para os meus amigos e falo para vocês, porque todos nós merecemos ler esse livro, porque ele é muito bacana. Então, o Cláudio Fragata, que é o autor, junto com o Maurício Negro, que é o ilustrador, vão fazer esse livro lindo, que vai trazer uma série de palavras, não é? Que são de origem africana, que vieram para o Brasil com os escravizados de diferentes regiões. Lembram das Áfricas plurais? Olha que lindo. Então ele vai dizer aqui logo no começo que essas palavras africanas, elas vêm de Angola, Moçambique, Congo, elas vêm de diferentes regiões, porque não tem só uma África, não é? E aí ele vai aqui contar para a gente, por exemplo, que palavras como farofa, fubá, cafuné, banana, palavras que fazem parte do nosso dia a dia, muitas palavras de afeto são de origem africana e que a gente usa no dia a dia sem pensar. Somos nós falando em línguas africanas sem termos consciência disso, de maneira automática. E o que a literatura pode fazer por nós? Ela pode desautomatizar a nossa leitura, desautomatizar a forma de ver o mundo. Então, se a gente senta com uma criança pequena, 5, 6, 7, 8, 9 anos, e mostra para ela o quanto essa África está em todos nós, todos os dias, porque todos os dias da nossa vida a gente fala alguma palavra que está aqui, a gente está rompendo com milhares de preconceitos. A gente está saindo dessa caixinha que tenta colocar os estudos africanos ou as africanidades num gueto, num espacinho que eu só acesso em determinados momentos. Não, a gente acessa o dia inteiro, todo dia na nossa vida. Então é importante que a gente traga isso. Então é um livro lindo, maravilhoso, fica aí a minha recomendação para vocês. E as ilustrações são belíssimas, assim, a pena que não dá para ver agora aqui nas imagens,
mas as ilustrações são lindas. Então esse é um livro que eu sim recomendaria para todos nós, mas para você, né, professores assim do Fundi 1, vale muito a pena. Esse aqui a Rosana viu lá no outro curso, que é o Beijo da Palavrinha, é a coisa mais linda do mundo, é maravilhoso, do Mia Couto. Depois eu vou ler um outro conto que faz referência a ela. Essa edição, essas duas aqui, são da editora Língua Geral, que infelizmente não edita mais esses livros, é uma tragédia. Então a gente encontra no estante virtual, encontra em sebo, nem sempre o preço é bom, assim, né? Às vezes acaba saindo muito caro, mas são livros lindos, é uma coleção que foi lançada com o título de Mama África, porque o objetivo era trazer, não é, contos tradicionais africanos ou escritos por escritores africanos, ilustrados por ilustradores africanos e lançados aqui no Brasil, né? Essa coleção ela tem uns 15 anos, mais ou menos. Então foi bem no começo desse movimento de pesquisa e de estudo das literaturas africanas. A Língua Geral fez um trabalho belíssimo. Pena que o mercado editorial, né, a gente sabe, não houve aí espaço para continuidade, mas tem outro aqui, que esse aqui já está mais fácil de conseguir. Aqui em São Paulo tem uma editora que chama Capulana, não sei se vocês conhecem, que é maravilhosa. E aí eles têm essa coleção que tem 10 livros, são 10 livrinhos, não é? Cada um dos livros conta, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é do Mia Couto. Ele vai contar uma história tradicional, é um conto tradicional africano, reescrito por um escritor, nesse caso o Mia Couto, nesse caso o Ungulane Bakakosa, não sei se vocês conhecem, é um escritor moçambicano maravilhoso, Ungulane Bakakosa, maravilhoso. Depois eu faço uma lista com todos e mando para a Rosana e ela compartilha com vocês. Então, é um projeto gráfico lindo. Como é que a gente... Imagina, você senta com uma criança de 7, 8, 9 anos, fundamental, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, e você vai explorar as imagens. Você não vai dar um livro e falar assim, lê e conta a história, né? Quem é o rei? Quem morre no final? Quem ganha? Isso é o que menos interessa. Isso é o que menos interessa. Tem uma fala do Mia Couto que eu adoro, que perguntam assim para ele numa entrevista... Mia Couto, você não acha que no mundo de hoje, com a televisão, com o celular, com a internet, as crianças não leem livros, elas não leem mais histórias, você não acha que isso é ruim? Aí ele responde, acho que é muito ruim mesmo que as crianças não ouçam histórias e não leiam histórias, mas é pior que elas não contem histórias. Porque contar histórias é a criança desenvolver o seu poder da ficção, da criação, da criatividade, da imaginação, de se colocar no mundo, de se colocar na experiência. Então, quando a gente tolhe da criança esse espaço de expressar a sua voz, de contar as histórias que ela inventa, está matando a infância, né? Se fracassamos enquanto sociedade quando a gente tira esse espaço da criança. Então, com uma edição linda dessa, é claro que a gente vai começar pela capa. Então, a gente vai perguntar para a criança o que ela vê, o que isso pode ser, se ela teria medo, como é que ela se sente. Então, ela já começa a criar, você vai abrindo espaços para que essa criança pense a sua própria história, não é? O Pátio das Sombras. Que história cada criança vai pensar a partir desse título? Uma aula inteira é só para a gente pensar no título, né? Que sombras são essas? Como é que as crianças se sentem em relação a essas sombras? Como é que elas se colocam em relação a isso? Aí a gente vai, né, ler a história. Tem um projeto lindo, cada página dá para ser explorada lindamente. Então a gente tem a história contada pelo Mia Couto. Já deu 3 aulas trabalhando. Aí aqui no final, você tem a narrativa tradicional, a maneira como o conto é originalmente. Então, dependendo da série da criança, se você já tem uma criança do 4º, 5º ano, você consegue trabalhar os gêneros literários, não é? O gênero conto tradicional, o gênero conto literário. A criança pode reescrever essa história, porque ela já não foi reescrita pelo Mia Couto. Então, cada uma das crianças pode reescrever do jeito que ela quiser. Então, olha quanto de espaço a gente abre para trabalhar com a imaginação da criança, com a construção da sua voz,
não é? A gente nunca pode achar que a criança ou o adolescente não tem voz, ele não tem o que dizer. Tem, às vezes nem ele sabe que ele tem, mas se a gente abre espaço, né, essa voz aparece, essa voz surge. A nossa função como educadores é proporcionar esse espaço, é fazer com que essa voz aflore de alguma maneira. Então, esse é uma coleção que eu super recomendo. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas essa semana, de hoje até sexta-feira, tem uma feira do livro da Unesp. E eu sei que a Capulana está lá virtualmente, né? A gente entra no site. Eu nem entrei ainda, porque eu vou deixar para sofrer só lá no final da semana. Mas fica aí a dica. Eu sei que eles estão com muitos descontos, não entrei ainda para ver, mas certamente, né, estão. Bom, aí vamos pensar um pouquinho nos alunos maiorzinhos. Vamos pensar no Fundamental 2, a partir do 6º, 7º, 8º, até o 9º ano. Duas coisas que eu queria muito que tivessem me dito quando eu estava na faculdade e ninguém nunca me falou. Que esperaram eu errar 1000 vezes até eu aprender. E aí, por isso que eu já vou falar para vocês. Coisas que funcionam com essa faixa etária, né? Que funcionam bastante. Primeiro, contos funcionam muito melhor do que romances. Né? Então a pessoa fala assim, eu tentei trabalhar o romance do Miyakoto com o 7º ano e foi um horror. Claro, né, gente? Então, romance enorme que precisa de um monte de referências históricas, geográficas, sociológicas, fica difícil. Principalmente quando a gente não tem um apoio interdisciplinar, né? Agora, se você escolhe um conto pequenininho, de 3, 4 páginas, que você consegue ler numa aula e a partir dele desenvolver um projeto, isso ajuda muito. Né? Então, se eu posso dar uma dica, contos funcionam muito melhor para 6º, 7º, 8º e 9º ano, Funde 2. Agora, segunda dica, se esse conto tiver personagens na idade dos alunos, melhor ainda mais. Não é? Porque fica muito mais fácil do aluno, né, se relacionar, se colocar nessa situação. Então, às vezes, a gente, como professor, fica sofrendo, mas qual que eu vou escolher? Ai, meu Deus, que difícil. Eu amo todos os contos do livro, o que eu vou fazer da minha vida? Então, primeiro, nós, como professores, precisamos conhecer os nossos alunos. É por isso que não tem fórmula mágica. Eu não posso fazer aqui assim, gente, eu fiz um plano de aula maravilhoso para trabalhar com esse conto, vou disponibilizar, vocês vão usar, vai dar certo. Não vai. Porque eu fiz para os meus alunos, que eu conheço, que eu sei onde eles moram, que eu sei aqui qual é a realidade deles, que eu sei o que eles já leram, o que eles não leram. Então, é para os meus alunos. Cada um de vocês, na vida, para cada turma, vai ter que fazer essa descoberta. Então, é muito importante que a gente realmente escute os alunos e que a gente pense no conto para eles, né? Porque assim, a nossa vontade é escolher todos. Eu quero ficar todos, mas não vai dar. Então a gente escolhe pensando no que é a realidade de cada um, de cada turma, porque às vezes de uma escola para outra, no mesmo bairro, a gente vai ter uma diferença enorme. Dentro da mesma escola, dentro da mesma série, a gente vai ter uma diferença enorme. Então a gente precisa estar aberto para esse movimento, né? De não querer enfiar o conto ou o romance numa caixinha e dar essa caixinha para o aluno e falar assim, aluno, engole a caixinha. Porque aí o que a gente está fazendo? Matando a literatura. Aí o menino chega lá no ensino médio e fala assim, detesto ler. Também é para detestar mesmo, né? Então é importante a gente pensar sempre, né, nessa adequação que se faz necessária. Então quando a gente pensa em contos, eu selecionei aqui 2 para a gente ler, mas deixa eu falar primeiro dos livros. Não sei se todo mundo está assim, familiarizado com o Miyakoto, eu poderia falar 5 horas, né, dele, que é maravilhoso, mas não vai dar tempo. Então, dos muitos contos que ele vem publicando nos últimos 30 anos, a Companhia das Letras, muito espertamente, juntou aqui nesse livrinho, que chama A Menina Sem Palavras, muito espertamente, eles juntaram vários contos, todos que têm personagens infantis. Todos esses aqui têm personagens criança, né? Então já dá uma facilitada aí na nossa vida. Então é uma recolha, né? É um livro que foi lançado só pela Companhia das Letras, só aqui no Brasil, que recolhe contos de outros livros que ele lançou em outros momentos, alguns contos que nem foram lançados em livros, foram publicados em outros veículos, e aí reuniu aqui. Tem alguns maravilhosos, né? Assim, alguns, mas tem um
que é de uma maravilha que eu não posso nem explicar, por isso eu vou ler com vocês, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela e vou fazer a leitura. É um conto bem curtinho, vocês vão ver que dá para a gente ler, né, na sala com os alunos, usando diferentes estratégias, ler um pouquinho por dia, ler um pouquinho, pede para terminar em casa, né? Ler um pouquinho, deixa o aluno construir. O que será que vai ser o final da história? Né? E aí depois retoma a leitura para comparar com os universos, o que apareceu, o que saiu. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Peraí. Isso um pouquinho. Não é aqui. Peraí. Aqui. Apareceu aí para vocês? Deixa eu ver. Vai aparecer, Ana Paula, só um instantinho. Apareceu. Então tá, olha que lindo. O título do conto é A Menina Sem Palavras, que é o conto que dá título à coletânea. A menina não palavreava. A gente já tem uma quebra da automação, né? Da leitura automática. Porque a gente e a criança palavreava. O que é isso? Já tem uma quebra, né? Então, o Miyakoto, uma das suas características principais é o trabalho com o neologismo, com a criação de palavras, com a mistura de palavras para dar um novo significado, para criar uma hipérbole, para criar uma metáfora. Ele tem um trabalho belíssimo. Durante muito tempo, foram feitos muitos trabalhos comparativos do Miyakoto com o nosso querido, maravilhoso Divo Guimarães Rosa, por conta dessa criação de palavras, desse trabalho rebuscado, cuidadoso, com a construção da palavra literária. Nos últimos anos, ele vem se afastando um pouco dessa característica, de uma certa maneira também para não ficar preso nessa caixinha, né? Porque chegou um momento em que todas as entrevistas eram assim: ai, Miyakoto, então, você inventa palavras, Miyakoto, o neologismo, Miyakoto, porque você inventa... Então, eu acho que ele não aguentava mais isso e falou: eu não posso me limitar a ser esse escritor que inventa palavras, né? Então, nos últimos anos, ele tem buscado outras estratégias. Ele não deixou de inventar palavras, mas não é mais a estratégia principal, aquela que chama mais a atenção. Mas nesse conto é belíssimo. A menina não palavreava, nenhuma vogal lhe saía. Seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam 2 nem 4. Era uma língua só dela. Um dialeto pessoal e intransmissível. Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento. Quando construía o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda. Falava em língua que nem há nesta atual humanidade. Que humanidade é essa que não escuta a língua dessa menina, que não entende a língua dessa menina? Havia quem pensasse que ela cantasse, que se diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na entonação, e era tão tocante que havia sempre quem chorasse. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. É uma poesia, né? Observem aí a aliteração, a repetição do som, o recurso poético na prosa, não é? Então, nós, na leitura desse livro, desse conto, com os nossos alunos no Fundamental 2, nós vamos buscando, nós vamos chamando atenção para isso, porque não é só a historinha que interessa, mas é a maneira como essa história é contada. E como ela é contada? Por meio de palavras. E essa é a história da menina sem palavras. Então, percebam essas oposições que vão sendo construídas e que a gente daqui a pouco vai ver onde é que vai chegar. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite, lhe apertou as mãozinhas e implorou, certo que falava sozinho: fala comigo, filha. Os olhos dele deslizaram. Não é lindo? Então, se a gente pergunta assim para o aluno, o que aconteceu com o pai da menina? Ele chorou, mas chorou é pouco. Os olhos dele deslizaram a construção poética.
A menina beijou a lágrima, gostoseou aquela água salgada e disse: mar. Então, ela sentiu a água salgada da lágrima, não é? Do choro, do desfazer dos olhos do pai, mar. O pai espantou-se de boca e orelha e falara, deu um pulo e sacudiu os ombros da filha. Vês, tu falas, ela fala, gritava para que se ouvisse. Disse mar, ela disse mar, repetiu o pai pelos aposentos. Correram os familiares e se debruçaram sobre ela, mas mais nenhum som entendível se anunciou. Né? Então, a gente criou-se aí uma expectativa e aí, de repente, a gente fica preso nessa expectativa. O pai não se conformou, porque nós não devemos nos conformar, não é? Com o silêncio, com o não ser ouvido, com o não ser entendido, com o não ser compreendido. O pai não se conformou. Pensou e repensou e elaborou um plano. Levou a filha para onde havia mar e mar depois do mar. Se havia sido a única palavra que ela articulara em toda a sua vida, seria então no mar que se descortinaria a razão da inabilidade. A menina chegou àquela azulação e seu peito se definhou. Sentou-se na areia, joelhos interferindo na paisagem e lágrimas interferindo nos joelhos. Mais uma vez, uma metáfora para esse momento do choro, não é? Então, as lágrimas interferindo nos joelhos. O mundo que ela pretendera infinito era, afinal, pequeno. Ali ficou simulando pedra, sem som nem tom. O pai pedia que ela voltasse, era preciso regressarem. O mar subia em ameaça. Venha, minha filha. Mas a miúda estava tão imóvel que nem se dizia parada. Parecia a águia que nem sobe nem desce, simplesmente se perde do chão. Toda a terra entre no olho da águia, e a retina da ave se converte no mais vasto céu. O pai se admira, feito tonto. Por que razão minha filha me faz recordar a águia? Vamos, filha, caso senão as ondas nos vão engolir. O pai rodopiava em seu redor, se culpando do estado da menina. Dançou, cantou, pulou, tudo para distrair. Depois, decidiu as vias do fato. Meteu mãos nas axilas dela e puxou-a. Mas peso tão toneloso jamais se viu. A miúda ganhara raiz, a floração de rocha. Então, olha que linda essa construção, não é? Desta menina que se transforma numa rocha, está presa a esta areia, a este mar que está prestes a tragá-la, não é? A tragar ao pai também, e o pai desesperado, porque foi ideia dele levar a menina para lá. Desistido, ó as palavras, né? Desistido e cansado, se sentou ao lado dela. Quem sabe cala, quem não sabe fica calado. O mar enchia a noite de silêncios. As ondas pareciam já se enrolar no peito assustado do homem. Foi quando lhe ocorreu, sua filha só podia ser salva por uma história. E logo ali lhe inventou uma, assim. Então percebam que essa menina sem palavras só pode ser salva por uma história. E o que é uma história, se não um conjunto de palavras articuladas, não é? Para fazer o nosso horizonte se expandir, para fazer a nossa imaginação se expandir, para fazer com que a gente aprenda, não é? Pela imaginação, pelo sonho, pela construção literária. E aí o pai, então, vai começar do jeito que a gente tradicionalmente começa uma história para crianças. Era uma vez uma menina, esse é o pai contando a história. Era uma vez uma menina que pediu ao pai que fosse apanhar a lua para ela. O pai meteu-se num barco e remou para longe. Quando chegou à dobra do horizonte, pôs-se em bicos de sonhos para alcançar as alturas. Segurou o astro com as duas mãos com 1000 cuidados. O planeta era leve como uma baloa. Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu, se escutou um rebentamundo, rebenta-mundo.
A lua se cintilhaçou, ela não estilhaçou, ela cintilava, então ela cintilhaçou em 1000 estrelinhações, né? Estrelinhas que se espedaçaram. O mar se encrespou, o barco se afundou, engolido num abismo. A praia se cobriu de prata, flocos de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário de todas as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Olhou o horizonte e chamou: pai. Então se abriu uma fenda funda, a ferida de nascença da própria terra. Dos lábios dessa cicatriz se derramava sangue. A água sangrava? O sangue se aguava? E foi assim. Essa foi uma vez. Então, olha que incrível. Ele começa a história com era uma vez e ele termina a história com essa foi uma vez. E aí a história terminou aí nesse momento trágico, não é? Chegado a esse ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdido fio e meada dentro da sua cabeça. Ele queria contar uma história para salvar a menina, para tirá-la daquela posição de pedra e poder levá-la para casa. Mas no meio da história, a história se perdeu. Ou seria o frio da água já cobrindo os pés dele, as pernas de sua filha? E ele, em desespero, agora é que nunca. A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O pai a seguiu, temeroso e medroso. Viu a filha apontar o mar. Então ele vislumbrou em toda a extensão do oceano uma fenda profunda. O pai se espantou com aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Então, ele inventou essa história do mar que se fratura, que abre uma rachadura no meio e sangra, e de repente, quando a filha mostra o mar, é isso que ele vê. Um medo fundo lhe estranhou as entranhas, estranhou de fora e entranhas, olha o jogo. Seria naquele abismo que eles ambos se escoariam, né? Então ele ficou pensando, será que ele e a filha iam entrar por aquele abismo, aquela rachadura e sumir para sempre? Filha, venha para trás, se atrase, filha, por favor. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Depois, parou e passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou, instantânea, e o mar se refez A menina voltou atrás, pegou na mão do pai e o conduziu de rumo à casa. No cimo, a lua se recompunha. A lua que se estilhaçou na história do pai se recompunha. Viu, pai? Eu acabei a sua história. Eu terminei de contar a história que você começou. E os dois, iluminados pela lua, se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído. Não é demais, né? É uma lindeza a maneira em que a história vem nos salvar. A literatura vem nos salvar. É a literatura que salva essa menina de uma existência absolutamente vazia, trancada nesse quarto, sem ter voz, sem poder se comunicar. Essa é uma temática muito cara ao Mia Couto. Isso vai aparecer em outras obras. No Beijo da Palavrinha, que eu já tinha mostrado para vocês, também é essa menina que precisa do mar e ela não tem como chegar ao mar. Então, é a palavra mar, é a escrita, é escrever a palavra que vai levá-la a esse mar. É o poder da palavra, é o poder da escrita. Então, essa é uma temática muito cara ao Mia Couto. Percebam que está nos livros infantis, está nesses contos, que não são necessariamente contos escritos para crianças, mas são contos que podem ser lidos, né, em qualquer idade. Claro que, dependendo da idade, a gente vai abordar e a criança vai alcançar determinados aspectos, determinadas camadas, não é? Deixa eu ver aqui. Maravilhoso, né, gente? Coisa mais linda.
Quando lembrei de olhar os comentários, né? Agora, depois de 12 horas. A Camila pergunta o nome do livro. A Menina Sem Palavra. Né? Mas esses contos estão espalhados em outros livros, tá? Vou mostrar só mais 2 de contos. Esse daqui, que eu adoro. Foi o primeiro livro de contos que eu li do Miyakoto, que é O Fio das Miçangas, que é uma graça, é maravilhoso. Eu ia ler outro desse aqui, mas não vai dar tempo, tá? Vou só falar o nome. Ai, é cada conto lindo que tem aqui, gente. Eu tinha marcado aqui em verdinho. Deixa eu ver. Esse conto também é lindo demais. O Embondeiro que Sonhava Pássaros. É uma coisa maravilhosa. Também é uma criança, a personagem central, uma criança e um passarinheiro. É um homem que vende pássaros pelas ruas do bairro das crianças brancas, né, dos colonos. E aí os pais vão ficar muito bravos. E aí, então, tem uma aventura. É importante a gente lembrar que o Miyakoto, por mais lindo, maravilhoso e poético que seja, ele está escrevendo sobre Moçambique, que passou mais de 20 anos em guerra. Então, a gente tem que trazer essa perspectiva histórica, pensar em toda a violência da guerra pela libertação, a guerra da independência, para ficar independente de Portugal. Se a gente pensar que os países de língua portuguesa na África ficaram independentes em 1975, é muito recente, esses países são muito jovens, e logo depois da independência veio uma guerra civil terrível. Então a guerra vai ser personagem ou pano de fundo de todas as obras, de todas. Então existem contos tristíssimos, assim, que vão colocar essas crianças no meio da guerra, porque é lá que elas estão. Né? Então é claro que nós, enquanto professores, vamos escolher os contos mais adequados. Não que a criança não possa ler um conto triste, pode e deve, porque ela precisa entender, experienciar, se colocar no lugar do outro, perceber que a vida é muito mais do que a vida que ela conhece. É assim que a gente abre a caixa, é assim que a gente abre as janelas. Mas é claro que a gente vai fazer isso sempre com muito cuidado, por isso que não tem fórmula mágica. Às vezes um conto que vai funcionar muito bem para um grupo de alunos, para outro talvez não funcione, né? Um exemplo disso, cadê que eu separei também? Ai, que isso aqui é bonito também, que eu ia ler, mas não vai dar tempo. Do Fio das Miçangas, tem um conto que se chama O Menino que Escrevia Versos. Não sei se vocês conhecem. Começa assim. De que vale ter voz, se só quando não falo é que me entendem? De que vale acordar, se o que vivo é menos do que o que sonhei? É o menino que escrevia versos que escreve esses versos, né? Que é a coisa mais linda. E aí ele escreve versos, a família fica indignada, horrorizada, aqui que o menino escreve versos, é um horror. E aí a gente poderia discutir inúmeros assuntos, né? A partir desse mote. A família leva o menino ao médico. E aí o médico pergunta para o menino, dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. Né? Então, o que esse menino de 10 anos, que vida é essa que lhe dói tanto? Não é? Então, é um livro belíssimo também, fica aqui de recomendação. E aí, esses contos, eles podem ser trabalhados no Fundamental 2 e também no médio, com o primeiro ano de ensino médio, né, tranquilamente. Aqui tem um conto, gente, que é desses, assim, de uma tristeza inenarrável, né? Esse daqui chama Na Berma de Nenhuma Estrada. É um que eu gosto muitíssimo também, é um livro maravilhoso, os contos daqui, muitos contos muito legais, que poderiam muito ser trabalhados com o primeiro ano de ensino médio, também com o Fundamental 2, vale muitíssimo a pena, tem contos bem lindos aqui, eu tinha marcado aqui em cor de rosa, um conto que se chama Os Vizinhos, que tem a guerra como pano de fundo. Então, esses vizinhos moravam vizinhos de porta, ótimos, se davam super bem, famílias super tranquilas, ótimas. Quando vem a guerra, eles se veem colocados cada um de um lado. E isso é uma coisa muito importante para a gente ter sempre em mente quando a gente pensa a história dos países africanos, né, mais especificamente Angola e Moçambique. Durante a Guerra da Independência, não é que todos os moçambicanos estavam do lado que queria ficar independente. Não foi assim.
muitos moçambicanos lutaram ao lado do exército português, pela manutenção da colônia, por diversos motivos, né? Motivos econômicos, por motivos culturais, por questões de simplesmente nem saber que guerra era aquela que estava acontecendo, né? Então a gente vai pensar num colonialismo que matou as pessoas sem matá-las, né? Matou a cultura, tirou a fé, tirou os antepassados, tirou o lugar onde aquelas pessoas tinham os seus ancestrais, tirou tudo, e ela falou, não, você tem que lutar do nosso lado. E aí muitas pessoas lutaram. Então, quando a guerra termina e Moçambique fica independente, não é que todo mundo festejou. E aí como é que faz? Porque não estava todo mundo do mesmo lado. E aí, como é que você constrói uma nação e diz assim, todo mundo junto agora é moçambicano, quando na guerra cada um estava de um lado? São questões muito delicadas, são questões que hoje, 40 e tantos anos depois, ainda não foram resolvidas, não é? Porque são traumas que, muito desgraçadamente, assim como acontece com a história do Brasil, houve uma tentativa de apagamento desses traumas, de apagamento dessa história. Não falamos nisso, né? Não vamos falar nisso, o que importa é daqui para frente. Agora Moçambique é um país único, estamos todos juntos do mesmo lado, esqueçamos o passado. E esquecer o passado é um perigo muito grande, porque quando a gente esquece o passado, a gente vai cometer os mesmos erros, né? Nós somos a prova viva disso. Então, essas questões são muito delicadas. Quando a gente faz a leitura dessas literaturas africanas de língua portuguesa, é preciso estar muito atento, porque às vezes a gente fala, mas por que eles brigam? Né? Por que eles não se entendem? Porque são questões de séculos, né, ali, de traumas que não foram tratados, que não foram superados, que foram varridos para debaixo do tapete, e que nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente depois de 1992, 93, quando houve ali um primeiro acordo de paz entre as facções que lutavam, né, na Guerra Civil, aí é que começa a haver um movimento não político, não institucional, mas um movimento das artes, um movimento da literatura, de buscar essas histórias, de recontar a história de quem não teve voz. Porque houve uma voz oficial que escondeu o que não interessava da história e contou só um pedaço, como sempre, né? E aí agora existe um movimento bastante forte de se recontar essas histórias. E aí nesse conto, que chama Os Vizinhos, a gente tem essa família que vai se ver presa nessa situação, de que eles alimentavam o mesmo cachorro, que eles dividiam, e que de repente eles têm que se odiar, porque eles estão em lados opostos da guerra. Né? Então, um conto que dá para a gente trabalhar infinitas questões literárias e também questões históricas, né? É tão bom quando a gente consegue assim, um professor de história, um professor de geografia para trabalhar junto, para fazer um projeto. É um sonho, né? Eu sei que quase nunca a gente consegue, mas a gente tem que ter esperança, né? Porque formar professores melhores, formar pessoas melhores, e aí a gente vai dar certo. Esse outro conto aqui, olha o título, gente. Vozes Anoitecidas. A gente já começa a chorar só no título, né, do livro, que é uma recolha também de diversos contos, e tem um dos contos mais tristes do mundo, que se chama O Dia em que Explodiu Mabatabata. Não sei se você já conhece esse conto. E aí é uma criança também, é uma menina, a personagem principal, todos esses que eu escolhi têm crianças, né, como personagens principais. É um menino órfão da guerra, seus pais morreram na guerra, ele é criado por um tio que o explora terrivelmente, ele é super maltratado, ele não pode ir à escola, ele tem que trabalhar o dia inteiro, e ele trabalha pastoreando os bois. E aí o tio vai casar, e aí tem um boi, que é o boi assim, mais importante, né, o boi mais caro, que vai servir como lobolo, como o dote, né, uma espécie de dote para a festa de casamento. E aí o tio tem muito ciúme do boi e tal. E aí o menino vai pastorear o boi, os bois todos, e aí o boi explode. O boi explode. Se a gente não tem uma familiaridade, né, com as questões, a gente vai demorar mais de entender o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Era uma mina, porque a guerra civil tem um movimento horroroso de que as gangues, né, os bandos, eles espalhavam essas minas terrestres que até hoje estão lá no solo de Moçambique.
E aí é assim, a quantidade de pessoas que perdem membros nessas explosões, a pessoa está na sua machamba, na sua roça, e pum, explode, porque tem uma mina lá que ninguém sabia. E aí é isso que acontece, o boi vai explodir, o menino fica desesperado, porque ele sabe que se ele voltar para casa, ele vai levar uma surra, vai ter um castigo, porque ele acha, né, que a culpa é dele, e aí ele então decide fugir. E aí eu não vou contar o final para vocês, porque eu não quero estragar a experiência literária, tá? É um conto belíssimo, tristíssimo, mas que vale muito a pena ser lido, inclusive com os nossos alunos, para que eles saibam o que são outras realidades, né? Saibam que é ser criança em outro lugar, porque o que nós temos de humano é humano em todos os lugares, né? Pode mudar o nosso entorno, mas o que a gente tem de humano é humano em todas as crianças, né? Então é um conto que eu também lindo, recomendo muito. Bom, aí tem mais, né? Então aí vai dependendo das leituras de cada um de vocês, dos interesses, de como é que isso vai fluindo com os alunos. O Luandino Vieira, que é de Angola, é um dos mais importantes escritores angolanos da primeira geração, a geração que lutou pela independência, porque o Miyakoto também, assim, o Miyakoto não chegou a lutar assim, tipo, pegar em armas e ir lá pro meio da guerra, mas ele participou do movimento, né, como jornalista, cobriu ali a guerra, é engajado com a questão da independência. O Luandino Vieira, ele é um pouco mais velho, então ele participou mais efetivamente, ele chegou a ser preso, ele ficou mais de 10 anos preso, como preso político, né? Então é uma história muito interessante. E aí ele tem esse livro que se chama A Cidade e a Infância, no qual ele vai, são vários contos, curtinhos também, em que ele vai descrever o que era ser criança nessa terra colonial, nessa colônia. Né, o que era ser criança, porque ele era uma criança branca, de pais portugueses, que corria para o meio do mato com as outras crianças. E aí ele vai, aos poucos, percebendo as diferenças. Por que ele é tratado de um jeito e o outro menino que é preto é tratado do outro jeito? E por que ele tem sapato e o outro menino não tem sapato? E por que a mãe fala que ele não pode brincar com aquele menino? Por que o outro não vai para a escola? Então, essa percepção também vai se construindo ao longo da narrativa. E a gente se espelha, né? O nosso país, que é um país de desigualdades, é um país colonial, é um país de preconceitos, a gente vai perceber inúmeras semelhanças. Então, a gente pode trabalhar com os alunos do Fundamental 2 e do Médio e construir essas pontes, né? E perceber que os estereótipos que a gente muitas vezes tem desta África muito distante, na verdade, é muito mais próximo do que a gente imagina da nossa realidade. Né? Ao mesmo tempo que é muito diferente, é muito parecido. E o que tem de parecido e o que tem de diferente? E o que nessas histórias é igual? Né? Então, tem muita coisa para a gente pensar. Esse daqui é um clássico das literaturas africanas de língua portuguesa, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Esse conto, ele está na lista de alguns vestibulares já de universidades federais aqui do Brasil. Já tem pelo menos uns 4 anos que esse conto tem estado em vestibulares. Então, conheço experiências incríveis com o 7º ano e 8º ano que trabalharam esse livro e deu muito certo. O conto que dá título, Nós Matamos o Cão Tinhoso, é tristíssimo. Pra gente arrancar os olhos da cara, pra gente sentar junto com as crianças e chorar, é isso mesmo. Mas é a vida, né? A gente não vai fingir que não existe. Então, é um conto belíssimo, que é um grupo de crianças, como qualquer grupo de crianças, de qualquer bairro, de qualquer lugar do mundo, e eles têm as suas armações, os seus lugares secretos, as suas brincadeiras secretas, eles vão para a escola juntos, né? E a gente então vai conhecendo esse grupo de crianças. E tem esse cachorro sarnento, tinhoso, né? Aqui no Brasil, tinhoso tem outras conotações, mas tinhoso tem o sentido de ser sarnento, sabe? Muito machucado, já com a pele toda esculhambada. Então é um cachorro muito maltratado da vida. E esse cachorro fica do lado da escola. Ele fica ali, sabe? Vendo as crianças passar para cá, passar para lá. E aí tem essa criança que vai dividir o seu sanduíche com ele, com o cachorro. Então a gente começa a estabelecer esses afetos. Como é que esse cachorro se integra a esse grupo de crianças? E aí, gente, vai acontecer uma coisa horrorosa. Porque o bairro ali... Tem uma pessoa que cuida do bairro, mas assim, gente, esse cachorro é muito feio, esse cachorro é horroroso, ele está enfeiando a nossa rua.
nós temos que dar fim no cachorro. Mas eu não vou lá dar fim no cachorro, porque eu sou aqui o dono da cidade. Então, eles chamam essas crianças e falam assim, olha, a gente vai dar aí para vocês uma coisa qualquer se vocês matarem o cachorro. E aí é o dilema dessas crianças. Eles matam o cachorro para mostrar que eles já são homens, que eles são, né, que eles aguentam, que eles têm coragem, que eles fazem parte daquele mundo, ou eles não matam o cachorro porque eles são crianças e eles têm afeto e eles não querem fazer parte desse mundo de guerra. É um dilema, né? Então vale muito ser lido. Não vou contar porque vou deixar para vocês lerem. Aí, o Onde Já, que eu até vi ali, ó, a Nidiane já comentou, né? Tá aqui, ó, é o próximo. Estava aqui amiguinho, eles ficam juntos na biblioteca, que é para já ser amigo. Esse conto, ele é... e agora? Ele é dos anos 70, esse conto. O Luiz Bernardo Roana tem contos maravilhosos, é um autor que eu super recomendo. E aí esse conto, ele é lá dos anos 70, ele é de antes da independência, e ele vai ser um clássico da literatura moçambicana, que vai ser muito lido em Angola, porque todos os contos, né, eles têm esse caráter de denúncia do racismo, do preconceito, de como o colonizador branco trata, não é, os pretos da terra. Todas essas questões vão ser discutidas, a falta de liberdade, né, a pressão política, a polícia, tudo isso vai ser discutido. Então é um livro que passou a integrar os movimentos de luta pela libertação. Todo mundo lia esse conto. Aí, o Onde Jack, que é nascido nos anos 70, né? Ou seja, ele nasce em 77, se eu não me engano, quer dizer que Angola já era independente. Quando ele está na escola, lá nos anos 80, na escola, né, na aula normal de língua portuguesa, eles vão ler o Nós Matamos o Cão Tinhoso. E ele lê esse conto e ele nunca esquece, porque é um conto realmente muito marcante. Então, nesse livro, da extinta Tristemente Língua Geral, que é um livro uma gracinha, né? As edições da Língua Geral eram ótimas, ele então vai escrever esse conto que se chama Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Nós, crianças dos anos 80, na Angola independente, nós lemos O Cão Tinhoso dos anos 70, da Moçambique Colônia. E nós choramos junto com aquelas crianças. É lindo também, tá? Numa aula de português, gente, da aula de intertextualidade, está resolvido aqui o problema da vida. Né? Como dizendo, dá para dar melhor. Já está aqui a intertextualidade toda explicada, toda trabalhada, dá para fazer um projeto de 3 meses, assim, maravilhoso. Mas dá para dar em uma aula também, tudo vai depender, né, da nossa escola, do nosso conjunto, de tudo. O Onde Jack tem esse aqui também, que é mais recente, que chama Bom Dia, Camaradas. Ele saiu pela Companhia das Letras, então é mais fácil de achar, né? Apesar dos preços da Companhia das Letras, mas nas feiras, né, do livro a gente tenta. Então é um livro mais fácil de achar, é um livro mais recente, publicado mais recentemente, e que também tem muitas personagens jovens, adolescentes, né? Então, ó, o ensino médio tá aí, muitos contos que vale a pena trabalhar. Agora vem a outra pilha. Gente, não acabou. Peraí. Tá aqui. Só falta esses aqui agora. Aí vamos lá. Pensando no ensino médio, né? Vamos pensar em romance. A gente pode, no primeiro ano do ensino médio, trabalhar contos, para trabalhar os gêneros literários, para trabalhar as metáforas, as funções da linguagem, a intertextualidade, tudo isso na aula de português entra tranquilamente. Se tiver um professor de história parceiro, dá para trabalhar as questões históricas, a contextualização. Se tiver um professor de geografia parceiro, divisão da África, a questão climática, por que é tão diferente? Porque a África é imensa, gente, o continente africano é enorme, né? Angola é enorme, então você tem diferente, igual o Brasil, em diferentes regiões você tem climas muito diferentes, então se tiver um professor de geografia parceiro para trabalhar tudo isso, ajuda muito. Aí eu escolhi aqui 3 autores que eu amo, são os 3 que estão da minha pesquisa, né, do doutorado, e que vale muito a pena. O Vendedor de Passados está na lista também de algumas universidades, eu sei que está na lista da UEL e está em outras também, que é do José Eduardo Agualusa, que é angolano, que é um escritor que eu adoro, eu tenho lido muito, 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 e esse é um livro maravilhoso. O Vendedor de Passados, né? Então, é um livro, isso é o projeto literário do Agualusa. Em todos os seus livros, ele vai discutir
a história oficial e vai contrapor a história oficial, a dos livros de história de Angola, às histórias que não foram contadas. As vozes que foram abafadas, as vozes que foram esquecidas, né? As vozes dos que foram mortos, dos que foram exilados. Então, é um embate. Os livros deles são sempre esse embate entre um passado que a história oficial, institucional, quer esconder, mas que a literatura vai lá buscar e vai trazer e vai jogar na cara. Então, é esse processo que é muito parecido com o que a gente precisa viver, né? Porque a gente vive aqui um apagamento da história e uma negação da nossa história que a gente não pode deixar acontecer, né? É nossa função, é nosso trabalho fazer com que as outras vozes da história venham compor, né? Que a gente não deixe uma única voz aí dizendo que, né, a ditadura não aconteceu. Então a gente precisa trazer essas vozes que foram mortas, exiladas, abafadas, elas precisam ter espaço. Então esse livro é um livro que eu recomendo muitíssimo, é um livro de uma leitura, o Agualusa tem isso, é uma leitura muito rápida, sabe, porque é quase um thriller, assim, você vai lendo e tem um mistério, e aí tem a morte, aí você quer saber quem matou, então você tem uma pegada, assim, bem moderna, para uma discussão que é seríssima, né, a discussão da identidade, a identidade individual, identidade coletiva. Amo esse livro, está na lista dos meus favoritos. Outro que eu amo do Agualusa, não está em nenhuma lista, mas eu vou sugerir para vocês, porque, assim, precisa muito ser lido, é maravilhoso. Olha o nome do livro. Teoria Geral do Esquecimento, né? E aí, é uma história lindíssima de uma mulher portuguesa que, sem querer, está em Angola quando explode a Revolução e a Guerra da Independência. E ela vai ficar trancada dentro de um apartamento durante anos, escondida, sem sair do apartamento. Então você tem uma história, né? As histórias, os livros do Agualusa sempre tem várias histórias acontecendo. Então você tem essa história desta mulher chamada Ludo, e aí a gente já como é que ela vai sobreviver sozinha no apartamento, sem sair, né? Mas ela vai, e ele vai explicar tudo, como é que ela vai sobreviver. Enquanto isso, você tem a história de Angola, que deixa de ser colônia e vira um país independente. E você tem várias histórias paralelas, histórias que nunca chegaram na história oficial, mas que ajudaram a compor essa independência, que ajudaram a compor esse país, não é? Então é um livro belíssimo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, já assim, do meio para o fim, a Ludo, a personagem, está tendo uma conversa com outro personagem que teve um passado que ele quer muito esquecer, e aí a questão deles é o dilema, né? Esquecer um passado traumático para que a gente tenha forças para continuar, ou não esquecer para que a gente continue sem repetir o erro, né? É um dilema. A gente quer esquecer ou não quer esquecer? A gente quer continuar ou não quer continuar? A gente quer enfrentar esse passado, né? Então, um livro lindíssimo, muito poético, maravilhoso também. Bom, voltei para o Miacouto, né? Porque tem pelo menos 2 obras dele também nas listas de vestibulares. A Unicamp foi, que eu saiba, tá? Pode ser que tenha tido outra universidade, mas começa de São Paulo, eu fiquei sabendo primeiro. Então, a Unicamp foi a primeira a colocar o Terra Sonâmbula na lista de leituras obrigatórias e a partir do ano que vem entra na lista da USP, né? Mas também já está em outras faculdades. E o Antes de Nascer o Mundo, que é um dos meus livros favoritos também do Miacouto, também está em algumas listas de vestibulares de federais, já caiu em alguns anos, também é um romance maravilhoso. Nos 2 casos, tem uma diferença grande, tá? Esse aqui é de 92 e esse aqui é de 2009. Então tem bastante tempo aí de diferença. A gente vai perceber os caminhos, né, literários que o Miacouto vai escolhendo aí para a sua obra. Então, esse livro é muito importante que ele seja trabalhado no ensino médio, assim como todas as obras do Miacouto, tem sempre 2 histórias. Por isso que não adianta ficha de leitura, sabe? Ai, meninos e meninas, leiam o Terra Sonâmbula. Aí nós vamos fazer a prova do Terra Sonâmbula. Aí pergunta, quem são os personagens principais? Né? Aí pergunta, onde estão as personagens? Para onde elas estão indo? Onde elas chegam no final? Quem morre? Como ele morre?
você que matou a obra, você acabou de matar o livro. O menino não vai conseguir ler e perceber a poesia se ele estiver preocupado em saber quem é o principal, quem é que morre. Porque não é isso que interessa. Esse livro tem o que o autor quis dizer. Você tem bola de cristal para saber o que o Miyakoto quis dizer? A gente tem que saber o que ele disse, né? Ler literatura é ler o que está aqui. Não é o que eu acho da minha cabeça que ele falou, porque na entrevista ele explicou. Primeiro que eu sempre acho que o escritor está mentindo, né? Escritor em entrevista, para mim, é igual a Clarice Lispector, que ela mentia tudo descaradamente. Ela falava numa entrevista assim, sim. Aí na outra ela falava, não. Para a mesma pergunta. Então, para mim, todos os autores, a gente tem que suspeitar muito deles, porque a gente não estuda o autor, a gente estuda a obra. Machado ensinou pra gente, né? Porque a gente, em algum momento, vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas com os nossos alunos, ou no ensino médio, em algum momento a gente vai ler. E na carta ao leitor, meu Machado não tá aqui, não sei onde ele tá. Na carta ao leitor, o Machado, na voz do Brás Cubas, vai dizer ao senhor crítico do futuro: a obra em si é tudo. Não me pergunte o que eu quis dizer. Não me pergunte qual era o objetivo. Leia na obra, né? Machado já explicou pra gente, faz tempo, mais de 100 anos. Então é isso, a gente lê o livro na obra. E aí a gente tem aqui duas histórias que correm paralelamente, em tempos diferentes. Uma história no tempo da Guerra da Independência e uma história no tempo da Guerra Civil, né? São duas histórias paralelas. Ou seja, a história de Moçambique inteira está sendo contada aí, não é? De pontos de vistas diferentes. Na primeira história, a gente tem um menino e um velho. São os dois pontos da vida, né? É onde começa e onde termina. A outra história é contada por um homem adulto que está no meio do caminho. Então, no final das contas, a gente tem este ser humano, né, esse país que ele é criança, ele é adulto e ele envelhece. E que caminho é esse, não é? É uma coisa belíssima. Não sei se todo mundo já leu, eu não vou contar o final, porque é a coisa mais linda do mundo, mas ele tem muito a ver com o conto que a gente leu da Menina Sem Palavras, não é? Porque a menina e o pai saem do quarto sem nunca sair. A viagem deles é pela palavra, é pela história, é pela imaginação. Tudo que é contado aqui também é. A viagem do Muidinga e do Tuareg é uma viagem sem sair do lugar, porque não importa a estrada, o que importa são os caminhos, né, da imaginação, os caminhos do sonho, é isso que importa. Então, são dois livros belíssimos, que fica aí a dica. Estamos acabando, é o último. Pepetela, também está na lista, né? O Mayombe ficou na lista da USP, da FUVEST aí durante alguns anos já, tá em outras listas de outros vestibulares. É uma obra já bastante conhecida, possivelmente a obra mais conhecida do Pepetela aqui no Brasil, que é uma história de guerra, né? Aí você vai perguntar para o menino, lê o Mayombe e vamos fazer a prova. Aí pergunta, qual é a guerra que está acontecendo? Quem ganhou a guerra? De que lado a personagem estava na guerra? Quem morreu no final? Acabou com o livro, matou o livro, não é nada disso que o Pepetela está contando. O que ele está contando é como é que a gente constrói a identidade de uma nação. O que ele está contando aqui é o que leva um indivíduo, assim como nós, a lutar por uma guerra. Todos nós lutamos por uma guerra. Qual é a nossa guerra? Qual é a nossa luta? Que lado a gente escolhe todo dia? Então a gente tem discussão aqui, gente, por um ano inteiro para trabalhar com o aluno, sem ficar preso, né, em historinha, tarará. Esse aqui não está em nenhuma lista, mas ele é maravilhoso. Eu acho que ele também dá muito para trabalhar com o ensino médio, que é O Cão e os Caluandas. Caluandas são os habitantes de Luanda. Então ele também vai contar a história de Luanda. Não a história oficial que saiu no jornal e que está no livro de história, que o presidente assinou e falou, essa história está certa. É a história de quem não contou a sua história. Né? São muitas histórias de lados diferentes. E aí são capítulos muito curtinhos que quase dá para ler independentemente. Então dá para trabalhar, por exemplo, você pega um capítulo e trabalha como se ele fosse um conto. Ele não tem ligação necessariamente com os outros, né? Então vale muito a pena trabalhar com os alunos, né? Tem personagens jovens, tem o cachorro, né? Cachorro é um negócio que sempre tem um laço de afeto, né? É uma coisa de afeição, então esse cachorro vai criar muitos laços de afeto na história, com muitas pessoas diferentes, e a gente fica pensando, né? São tantas personagens diferentes
que esse cachorro encontra, o que será que elas tinham em comum? Por que será que esse cachorro escolhia essas pessoas, né? Aí eu sempre falo para os alunos, será que o cachorro escolheria você para morar com você uns tempos, né? Onde é que quem você seria nessa história? Então eu acho que é um livro que dá também para trabalhar. Esse daqui é um dos romances mais recentes do Pepe Tela, chama O Quase Fim do Mundo, e é uma distopia, é tipo uma história de ficção científica, uma distopia, é maravilhosíssimo, e tem muito a pegada do ensino médio, muito, muito, porque eles adoram distopia, porque é um negócio do fim do mundo, acaba o mundo, só fica meia dúzia de pessoas, como é que vai fazer? Tem um mistério que só vai ser explicado lá no final, então tem várias coisas que pegam, assim, e as discussões históricas são maravilhosas. Ele vai discutir, ele vai discutir assim, da formação das populações na Terra, as populações na África, a colonização, as guerras internas dentro da África, os estereótipos todos, né? Porque você tem um conjunto aqui de personagens muito diferentes, então você tem personagens africanos, mas de diferentes regiões da África, então eles são diferentes. Ah, eles são africanos, tudo igual. Mentira, a gente vai falar, é brasileiro, tudo igual? Não, né? Ainda mais atualmente, pelo amor de Deus. Então, a gente também não pode dizer, é porque tem os africanos contra os europeus. Não, né? Como é que os europeus se veem? E tem uma americana perdida aqui no livro, como é que ela vê todo mundo? Como é que ela é vista pelos outros? Dá para discutir aqui a questão do estereótipo, do ponto de vista, a questão de quem narra. O narrador desse livro é maravilhoso, porque ele é um narrador múltiplo. Cada capítulo é uma pessoa que está narrando. Sabe o narrador onisciente, que vira um narrador indireto livre, que vira um diálogo? Então, assim, toda a estrutura narrativa lindamente dá para ser trabalhada aqui. Então, esse livro também, o ano passado, pela primeira vez, teve num vestibular. Ou seja, é muito legal pensar nessa coisa do vestibular, não como obrigatoriedade, mas pensar assim, toda vez que um livro entra para uma lista de obrigatórios do vestibular, essa lista faz a literatura girar, né? Então, vamos pensar, até poucos anos atrás, ninguém conhecia o Pepe Tela ou o Mia Couto. A partir do momento que eles entram para a lista da Unicamp, as editoras têm que publicar o livro, né? Porque as pessoas vão precisar comprar para ler, para fazer a prova. Os professores vão ler o livro, vão estudar o livro para poder dar aula. Passa a ter cursos sobre o livro. A editora publica mais o livro. A editora traz o escritor para fazer palestra, para fazer apresentação, para fazer o lançamento do livro. Então, aí você tem mais gente na academia pesquisando aquele autor, lendo sobre aquele autor, estudando aquele autor. Então é muito importante quando esses autores entram nas listas dos vestibulares. Eu acho que é muito importante, é muito válido. A gente não pode olhar e falar assim, lista de vestibular. Gente, são livros maravilhosos, né? O importante é a gente conseguir trabalhar com esses livros dentro do nosso pouquíssimo tempo, das pouquíssimas condições que a gente tem dentro do ensino médio. Para fechar e não dizer que eu só falei de escritores de língua portuguesa, como eu falei lá no comecinho, tem um pedaço muito grande da África que tem o inglês como língua oficial, que foi colônia, né, da Inglaterra. E aí tem duas escritoras muito legais, duas escritoras nigerianas, né? E como eu dou aula de língua inglesa também, eu tenho que dar os meus pulos, né? Como é que eu dou aula de literatura dentro da minha aula de inglês? Eu dou literatura africana de língua inglesa, né? Porque aí eu não estou fugindo do conteúdo da minha disciplina. Então, a gente, né, vai encontrando os nossos caminhos. Acho que vocês já conhecem a Chimamanda Adichie, né, que é uma maravilhosa, linda, tem muitas coisas dela na internet, e ela, assim, é linda, fala bem, tem muitos vídeos dela no TED Talks, o que é ótimo para trabalhar com aluno, né, porque aluno fala assim, vai ver o vídeo no YouTube, o aluno, que bom ver vídeo no YouTube. Então é ótimo, é um caminho excelente. Ela tem esse daqui, que está traduzido, né, Para Educar Crianças Feministas, ó que gracinha de livro pequenininho, cheio de reflexões. Tem aquele outro que eu não achei, não sei onde está, que é o Por que Todos Devemos Ser Feministas, né, todos e todas, e everybody, todo mundo, que é um livro lindo, que foi escrito a partir da fala dela no TED Talks, é praticamente a fala dela que está na internet, é super bacana. E aí ela tem vários outros romances, eu gosto muito desse aqui, que é o Meio Sol Amarelo, que vai contar a história da Guerra do Biafra. Né, vocês são todos uns nenéns, vocês não vão lembrar. Mas quando eu era criança, eu, né, me lembro disso. E aí, claro que assim, eu lembro o que eu lembro? Que eu via na televisão. O que eu via na televisão? Que a África era um lugar horrível, que era um lugar só, único, inteiro, horrível,
cheio de guerras, porque eles eram ruins e malvados. Era isso que eu via na televisão, gente, era isso que a gente aprendia na Globo. E aí, essa guerra, né, vai ser contada aqui do ponto de vista de 5 pessoas diferentes. Aí é que tá a sacada, não é a história oficial que interessa. E as histórias que não foram contadas? Porque Biafra perde a guerra, né? Biafra é um território da Nigéria que tenta ficar independente, consegue durante um período muito curto, e aí a Nigéria, junto com outras nações, tipo os Estados Unidos, vai suprimir, esmagar, matar, massacrar todo mundo, vai ser um horror, é um absurdo, assim, de matança, e aí ela vai contar essa história, né? A família dela participou dessa guerra, então a primeira coisa que ela vai fazer é escutar os avós, né, escutar os antigos, né? As vozes que ninguém nunca quis escutar, ela vai lá ouvir. Então, também super recomendo, dá para trabalhar alguns capítulos, por exemplo. Ela tem uma questão com o feminino muito importante, então as protagonistas, essas 2 mulheres muito diferentes. O que é ser mulher? Né, em qualquer lugar, já é difícil. Então, o que é ser mulher lá na Nigéria, o que é ser mulher no meio dessa guerra? Então, é uma perspectiva muito bacana. E tem essa escritora super jovem, ela tem tipo 20 e pouquinhos anos, muito jovenzinha, que chama Oyanka Bright White, nigeriana também, está traduzida aqui no Brasil, ela saiu pela Capulana também, tem acho que uns 2 anos, e é uma história de serial killer, que é muito legal, porque quebra todo o nosso estereótipo do que é a literatura africana, né? Porque ela fala assim, eu sou africana, eu sou nigeriana, eu moro na Nigéria, e eu escrevo uma literatura, que é uma literatura africana. Mas eu não preciso falar só de história, né, questionar a história, ou falar do passado, ou falar de uma África imaginária. Não, eu quero fazer uma história de crime. Né, o nome está aqui, ó, Minha Irmã Serial Killer. É isso, é uma mulher cuja irmã é uma serial killer. E ela é enfermeira, ela fica salvando a vida da irmã, escondendo, ajudando a irmã a esconder os corpos. E aí a gente fica assim, é uma leitura muito rapidinha, os adolescentes ensino médio, eles vão adorar, porque tem crime, é uma história que se passa agora, em 2017. Tem Facebook, tem Instagram, né, a psicopata, a serial killer, ela entra nas redes sociais, e aí para ver a pessoa. Então é um monte de coisas que apelam à juventude, né, aos nossos alunos que são muito jovens. E aí ela fica assim, porque eu vi no jornal que quando alguém, isso eu aprendi várias coisas aqui, não que eu pretendo usar, mas então ela fala que ela pesquisou na internet, né, assim, se ela quer dar fim no corpo, e aí para não deixar nenhuma mancha, o que ela tem que fazer, como que tem que cortar o corpo, quer dizer, é uma coisa que apela muito para os alunos, né? Por que não ler um livro super moderno? Por que não ler um livro de 2018 com o aluno, que vai falar a língua dele, a história dele, que vai ter Facebook, vai ter Instagram, vai ter tudo que ele conhece, né? Acho que a gente tem que sempre procurar qual é o ponto de contato. A gente pode começar aqui pensando no Terra Sonâmbula lá na frente, que é muito mais complexo literariamente. A gente pode começar aqui para passar para um conto, por exemplo, do Landino Vieira e chegar no Pepe Tela. Então, os caminhos que a gente vai construir são inúmeros, são múltiplos, são plurais, né? Por isso que é importante a gente conhecer bastante coisa, porque aí a gente consegue ir pensando muitos caminhos. Tinha muito mais coisa que eu queria falar, que eu queria mostrar, mas o nosso tempo, assim, voou, não sei para vocês, né? Mas para mim, passou voando. Então, eu queria agradecer muitíssimo a paciência de vocês aí. Não consegui ler assim o chat, acompanhar tudo que estavam falando, mas eu vou ler agora. E aí, acho que a gente pode abrir, né, para os questionamentos, as perguntas, as angústias, né, assim, as dúvidas, os comentários, né, tudo aquilo que vocês queiram aí, que parte das pesquisas de vocês, dos estudos, das experiências de vocês. Vamos lá.